Então, vamos começar, né? Boa noite, pessoal. Eu sou a Débora. Me apresentei um pouquinho, né, para vocês naquele bate-papo inicial, não sei se todos estavam lá, tá? E hoje a gente vai começar falando um pouco sobre como vai acontecer esse bootcamp, tá, de Data Science, e como vão ser as mecânicas de tudo. Então, nesse momento, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Vamos lá, acredito que todos estão vendo. Em qualquer momento, vocês podem ficar à vontade para me interromper, para fazer pergunta, tá? Sem problema nenhum, a gente vai interagindo e eu gosto dessa interatividade, então não se preocupem em me interromper, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, tá? Esse material, que eu estou apresentando aqui para vocês, depois ele vai ficar disponível num link para vocês e vai ficar disponível todo o material de uma vez só. Hoje, como é a primeira vez, eu vou passar ele de maneira mais pausada, né? Só que nos outros, o ideal é que vocês deem uma lida, deem uma consumida no material e a gente foque esse nosso tempo, né, mais para tirar dúvidas, trazer curiosidades, conversar, ajudar mais vocês nesse sentido, tá? Vamos lá. Me apresentando de novo rapidíssimo aqui, tá? Para quem ainda não me conhece, não estava lá naquela nossa primeira interação, tá? Eu sou a Débora Yuan, sou sócia fundadora da Cadar Consultoria e da Know-How Escola, tá? São duas empresas muito focadas em inteligência, data science e também em parte de análise estratégica. Tá? Então, é uma carreira aí mais focada num subsegmento de Data Science, de Business Intelligence, eu vou mostrar isso para vocês mais ali na frente, tá? Mas também já participei de projetos de Data Science completos várias vezes na minha carreira. Sou professora há mais de 10 anos, né, dando treinamento corporativo, já dei aulas na SPM, já dei aulas em várias empresas, e sou mestre em administração, né, com ênfase em marketing e negócios internacionais pelo COPEAD, tá? Estou atuando em Business Intelligence, em Business Intelligence há 13 anos, Data Science pode botar aí quase 10, tá? E o meu LinkedIn é esse, caso vocês queiram me adicionar, bater um papo lá depois, também fiquem à vontade, tá? Então, aqui um pouco do porquê que eu estou aqui falando desse assunto para vocês. Tá? Conteúdo que vocês vão receber para esse bootcamp, tá? Eu dividi esse conteúdo em 6 apostilas diferentes, cada uma delas temática, ok? Que a gente passa por todos os assuntos que eu gostaria que vocês saíssem desse bootcamp com algum tipo de noção, tá? Estamos nesse primeiro, que a gente vai falar muito agora sobre a introdução ao Data Science, o que é Data Science, daqui a pouco eu vou perguntar para vocês também se o quanto de experiência, de conhecimento vocês têm sobre o assunto, tá? Não se preocupem se vocês não sabem nada, tá? Não tem nenhum conhecimento prévio necessário para participar desse bootcamp, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão do Big Data e o Data Science e falar também do papel da Small Data dentro do Data Science, tá? Porque apesar, como eu vou mostrar para vocês, que o Data Science, ele nasceu muito relacionado ao fenômeno do Big Data, tá? Ele não exclui as pesquisas e os cruzamentos de Small Data, mas a gente vai chegar lá e está tudo muito explicado nesse segundo material. Vamos falar do conceito de projeto de Data Science, quais são as partes, como é que se faz uma gestão desse projeto, as etapas, o que precisa ser pensado, o que precisa ser avaliado. Vamos falar de Data Quality, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas ignoram e é extremamente necessária para que o Data Science funcione, um projeto de Data Science funcione, tá? Vamos falar da parte que é a mais tradicional de todas quando se fala de Data Science, que é modelagem de dados, análises estatísticas, que tipo de análise a gente pode fazer com isso. Não se preocupem, tá? Aqui meu objetivo não é dar um curso de estatística para vocês.
Inclusive, o que eu vou passar aqui são bootcamp, né? O que eu vou passar aqui são noções e conhecimentos, né, gerais para vocês, sempre com a possibilidade de vocês, se quiserem, irem aprofundando o conhecimento por vocês mesmos, tá? Então, não vou ensinar estatística, não vou ensinar programação, mas eu vou mostrar para vocês qual é o papel desses conhecimentos dentro dessa ciência de dados, tá? Aí vamos falar também dessa parte mais futurística e científica, que é o machine learning, é o deep learning, é a previsibilidade que a gente consegue através de dados ou não, né? Vamos chegar nessa discussão lá. E terminamos, né, com a questão do gerando insights, que é a parte mais importante e às vezes é muito ignorada, porque a gente fica tão focado na tecnologia e na arquitetura, que a gente esquece, às vezes, se perde no meio do caminho do porquê que a gente está fazendo aquilo, tá? Isso é a sequência do material que eu vou passar para vocês. Aqui nas nossas mentorias, a gente não necessariamente vai precisar seguir, né, necessariamente esse caminho, mas eu gostaria que vocês, quando vocês tiverem acesso a esse link, daqui a pouco eu vou passar esse link para vocês, tá? Vocês consumissem esse conteúdo nessa ordem, porque vai fazer mais sentido para vocês do que pular etapa, tá? Porque ele foi pensado para vocês consumirem assim, tá? Nesse material, e vocês vão ver até pelo material que eu vou mostrar hoje, tá? Ele é bem dinâmico, então no meio vão ter vários vídeos, no final eu indico livros, eu indico podcasts, eu indico filmes para vocês assistirem, tá? Então, a ideia é que vocês tenham esse material como um ponto inicial e peguem todos os assuntos que interessem a vocês e vão pesquisando por conta própria. Ok? Porque isso vai possibilitar que vocês consigam fazer esse estudo direcionado dentro do que vocês preferem, tá? E nisso, né, esse bootcamp, ele traz um desafio para vocês que a Know-how está trazendo para vocês, tá? Então, a gente vai passar todas essas mentorias e ao longo dessas mentorias, eu gostaria que vocês já fossem pensando em desenvolver um projeto para a gente apresentar no final delas, tá? No final do bootcamp, então, a ideia é que vocês apresentem um projeto e nesse projeto vocês tentem resolver da melhor forma esse desafio que eu vou propor para vocês, tá? O que se sair melhor nesse desafio, ele vai ter uma chance de trabalhar com a gente, tá? Então, eu queria muito que vocês se esforçassem e aproveitem as mentorias para tirar dúvidas, tá? Que esse desafio vai ser bem legal e vai ser uma oportunidade de vocês colocarem na prática tudo que a gente vai conversar aqui, tá? Para a gente sair um pouco da teoria e vocês começarem a experimentar um pouco o que é esse mundo de data science. Não se preocupem, vocês não vão precisar saber programar para fazer esse desafio, tá? Por conta disso, inclusive, que eu trago para vocês que o desafio é desenhar um projeto. Vocês não vão precisar montar esse projeto, vocês vão precisar só conceituar, desenhar como é que vai ser esse projeto de data science, tá? Então, nesse sentido, vocês vão me falar, olha, meu objetivo com esse projeto é gerar tais e tais insights. Esses insights eu vou conseguir capturando tais e tais dados de tais e tais lugares. Eu vou fazer os tipos de análise tais, tais e tais. E com isso eu vou conseguir chegar no meu objetivo, tá? É descritivo, é como se fosse um pitch. Vocês não precisam ter nada pronto de resultado. Vocês vão apresentar a ideia de vocês para um projeto de data science, tá? E o tema é o seguinte, como a gente é know-how, escola, tá? Que é uma escola voltada, né, para o ensino profissionalizante, para o desenvolvimento de carreira, né, desenvolvimento profissional, tá? Eu queria que vocês pensassem num projeto que fosse útil para avaliação de modelagem e comportamento de consumidor de cursos profissionais, tá? Então, a gente não está falando de universidades necessariamente, tá? E nem de faculdades. A gente está falando desses cursos um pouco mais curtos que o profissional faz, às vezes até pela empresa dele, alguma coisa de pós-graduação, tá?
E o que é interessante para esse consumidor? O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele está procurando, o que... A parte de desenho, inclusive, de hipóteses e de insights, eu vou deixar aberta para vocês. Não sou eu que vou determinar, são vocês. E por isso eu abro esse espaço para vocês exercerem a criatividade de vocês fazerem o próprio escopo, tá? Desde que o tema seja isso, comportamento de consumidor em cursos online para desenvolvimento profissional, tá? E que vocês consigam abarcar e desenhar da melhor maneira possível, tá? O que seria um projeto de data science nisso. Vocês vão me falar o que vocês vão investigar, como vocês vão investigar e em que resultados vocês pretendem chegar, tá bom? Alguma dúvida sobre o desafio? Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Débora, é o William, tudo bem? Oi, William. Débora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós vamos fazer esta apresentação dentro de alguma plataforma ou nós que vamos ter que elaborar por fora algum tipo de apresentação? Não, vocês são livres para elaborar por fora da maneira que vocês quiserem. É totalmente livre, está na mão de vocês. Obrigado. Tá? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Todo mundo bem quietinho ainda no início? Débora, aqui é o Alex Prince. Oi, Alex. Pode, por favor, confirmar novamente quando você fala curso de curta duração, qual que é a abrangência disso? Por exemplo, uma pós-graduação, que normalmente é 1 a 2 anos. Isso para você é uma curta duração ou é um curso menor de alguns meses? Qual que é o critério disso? Pode focar em cursos menores, de 1 mês, 3 meses, bem curto mesmo, Tá tá? bom. De qualquer forma, assim, é um exercício para vocês, tá? Então, vocês também não precisam se preocupar em errar o escopo, desde que vocês botem essa premissa no que vocês vão apresentar e o resto, né, do que vocês vão apresentar esteja em linha com essa premissa, para a gente está tudo bem. Ok? Mais alguma dúvida? Ok. Creio que o pessoal está com bastante vergonha, Débora, por ser primeiro Então, todo mundo dia, bem mas quietinho, o primeiro pessoal não está dia. ligando a câmera tanto, mas daqui a pouco... Então, uma outra dúvida, aí acho que não sei se é dos demais colegas aí, qual que é o prazo desse projeto acontecer até a apresentação? Como que é essa dinâmica aí? Então, vamos até para o próximo slide, que você já tem a data, que é 8 de junho, que é o pitch final, tá? Então, a ideia, né, a gente teve essa apresentação geral, que foi a divulgação, foi o primeiro contato que eu tive com vocês, dia 6 de abril. Hoje, a gente tem a primeira mentoria, tá? Vamos ter um total de 4 mentorias, e no final, no dia 8, vocês vão fazer esse pitch, tá? E como que é esse pitch final? Oi, desculpa. Esse pitch final, como que é a apresentação disso? Vamos lá, uma apresentação de... Bom, aí eu tenho que ver quantas pessoas tem na turma para eu calcular direitinho o tempo, tá? Mas é um pitch curto, então vocês vão ter, assim, 3, 5 minutos para apresentar, compartilhando a tela de vocês da maneira que vocês quiserem, tá? Pode ser um PowerPoint, pode ser uma plataforma, pode ser o que vocês quiserem, desde que vocês consigam passar o conceito de vocês, tá? Tá na mão de vocês, isso eu não tenho restrição nenhuma. Desde que seja alguma coisa que vocês consigam compartilhar aqui, a gente consiga ver, tá? Ok, beleza. Mais alguma dúvida? Bom, essas são as datas das mentorias, eu não sei se vocês têm acesso a isso em algum outro lugar, mas está no material. Eu ia comentar isso agora. Eu vou jogando tudo no Discord, tá, pessoal? Conforme eu for entrando em reuniões, ou até mesmo que a Débora está disponibilizando, eu vou jogar tudo no Discord. Então, quem não está no Discord ainda, eu vou mandar o link para vocês aí, que vai ficar tudo salvo lá, beleza?
Tá legal, Só obrigado. me avisa que é do Tech Hunter, porque é muita gente entrando ao mesmo tempo aí eu me perco. Só me Mas avisar no tem privado lá. 50 e poucas pessoas, mais ou menos, que eu só não sei a confirmação, né? É, Vai ser bastante gente mesmo. sim. Tá Aí só bem, me dá uma confirmada lá que eu já adiciono vocês lá, beleza? tá legal. Tá ótimo, gente. E vamos lá. É, As mentorias acontecem basicamente em torno de 15 em 15 dias, tá? Aí vocês vão seguindo essas datas, vai estar no material e qualquer dúvida também a gente vai se falando, tá? A próxima é dia 4 de maio, tá bom? Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma duração. E como eu falei para vocês, hoje eu vou passar esse material de introdução com vocês, a gente vai conversar um pouco, mas para os próximos, o ideal é que vocês já tenham dado pelo menos uma olhada no material e a gente vai mais se guiando por ele, conversando de uma forma mais aberta, tá? Do que eu ficar aqui dando aula para vocês, porque aí eu acho que fica mais rico para todo mundo, tá? Então, fiquem à vontade de trazer dúvidas, trazer cases, exemplos. Se quiserem conversar também sobre o projeto de vocês e fiquem à vontade, tá? O que eu estou tentando criar aqui é realmente um espaço interativo para gente. Apesar de vocês hoje estarem bem tímidos ainda, mas daqui a pouco a gente bagunça um pouquinho mais, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, e aí eu já quero que vocês comecem a interagir comigo, tá? Quem aqui pode me dizer se já teve algum contato com Data Science e que contato foi esse? Pode ser uma coisa pequena, tive uma aula, participei de um projeto, trabalhei uma vez com alguma coisa que parecia, mas não tenho certeza. Vamos lá, alguém? Ou é novo para todo mundo? Ô, Tô falando Débora, mutado. O Bruno falou que Oi. já viu em algumas aulas do Alura. Ah, legal. De resto, tá todo mundo novo, só o Bruno que tem alguma ideia do que é a Data Science. Eu também tenho algumas aulas que eu fiz e eu uso um pouco no meu trabalho também, na área de Business Intelligence. Ah, legal. Me fala um pouquinho mais, então, sobre o que você faz no trabalho. Eu trabalho com a confecção de indicadores, eu uso muito Power BI no meu trabalho, né? Daí, uso algumas fontes de dados, principalmente com SQL, né? Mas que eu imaginar, é mais dado de RP, é mais dado Isso, SQL mesmo, né? exato. As empresas, no geral, principalmente aqui no Brasil, são muito poucas eu digo as empresas mais tradicionais, tá, gente? São muito poucas aquelas que usam efetivamente Data Science, né? Eles ainda estão um pouco mais voltados para essa questão do organizar os dados internos estruturados que eles têm. Mas a gente chega lá. Bruno, que falou que viu no curso da Lura, o que você viu lá? Viu mais para programação? Viu mais para o quê? A Lura é bastante programação, né? Enquanto ele está escrevendo, eu vou falar da minha Ah. experiência. No trabalho eu vi muito, Vamos lá. trabalho na parte de front, na Blue Shift, então eu tô muito acostumado com grandes bancos de dados por causa do Power BI, SQL, enfim. Então é um curso que vocês estão tendo a oportunidade de ver que empresas grandes trabalham com muitos dados, então vai ser um curso Uhum. muito interessante. E uma base para vocês muito grande. Para quem não conhece, por acaso, tá? Power BI é uma ferramenta, uma funcionalidade de visualização de dados ligado muito ao Excel, tá? Então, como muitas empresas elas já têm toda uma estrutura, né, de uso de dados no Excel, o Power BI ele acaba sendo de mais fácil adoção, tá? Mas é uma solução lá da Microsoft, existem outras no mercado também.
como tem, né, essa ligação muito com o Excel e a maneira do Excel funcionar, muitas empresas elas têm uma facilidade melhor de adotar o Power BI do que colocar algum outro visualizador de dados ali, tá? Mas é basicamente um visualizador de dados e está lá na camada de visualização do nosso processo, tá? E quando eles falam, né, de grandes estruturas de dado dentro da empresa, a gente ainda está falando, inclusive, num paradigma que eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas que é um paradigma que eles falaram que é SQL, tá? SQL é uma linguagem de programação, tá? Mas acabou virando sinônimo de banco de dados estruturados, tá? Aqui vocês vão aprender também o que é isso. Já já eu falo, tá? Mas isso tudo tem a ver com Data Science também, e a gente vai tocar todos esses assuntos, tá? Então, como a maioria aqui é nova ao assunto, e Data Science, vamos lá, eu trouxe até um verbete aqui da Wikipedia, e se vocês forem parar para avaliar, né, é bem complexa a definição, né? Não tem um verbete certo, assim, sabe, verbete de dicionário, que fala Data Science é isso, 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 e pronto, e ninguém mais discute. Data Science não é necessariamente assim. Inclusive, por ser um termo que foi cunhado há um tempo atrás, e eu vou mostrar para vocês também essa origem, e hoje em dia o mundo já mudou. Tem muita gente que fala Data Science pensando num pedacinho dela só, né? Então, muita gente confunde Data Science com programação. Muita gente confunde Data Science como só estatística. Muita gente fala também que Data Science tem a ver só com Big Data. E nada disso necessariamente está correto. A gente, às vezes, tem uma visão muito distorcida do que é Data Science. Mas estou feliz aqui que, então, a maioria ainda não tem conceito de Data Science, então a gente é página em branco. E eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais ampla o que efetivamente é Data Science, tá? Então, aqui no verbete da Wikipedia que eu trouxe para vocês veem, né, que tem essa questão de ser interdisciplinar, porque a gente mexe com muito conhecimento que, inclusive, eu não sei se é a idade média do pessoal aí, mas se forem da minha época, a gente tinha muito aquilo no colégio, né, poxa, eu gosto de matemática, então eu vou fazer uma faculdade de exatas. Ah, eu não gosto de matemática, eu gosto de humanas, então eu vou fazer alguma coisa de humanas, né? E a gente tem essa coisa da caixinha na cabeça que vem desse modelo de educação que a gente tem até mesmo hoje em dia, né? Que uma coisa é exatas, outra coisa é humanas, outra coisa é ciências biológicas, e a gente não se mistura. Se você é de uma caixinha, você não pode ser da outra, porque senão dá tilt. E aí eu estou aqui para dizer para vocês que Data Science mistura tudo. Mistura insight, mistura humanas, mistura estatística, que é matemática, mistura programação, tá? Então, por isso que a gente fala que, quando nesse verbete você tem essa questão da ciência interdisciplinar, isso é super amplo. É quebrar essa caixinha. Ser cientista de dados é deixar de ser só de humanas ou só de exatas. Isso é muito legal. Tá? Você precisa saber de economia, você precisa saber de sociedade, você precisa saber de psicologia para fazer uma modelagem de vez em quando, dependendo do assunto do seu projeto, tá? Então, isso é muito legal no Data Science, tá? Ele mexe com dados estruturados e não estruturados, e a gente vai ver direitinho o que é isso, tá? Até porque a grande transformação foram os dados não estruturados, grandes bancos de dados, mas daí eu estou aqui para falar para você que não é só grandes bancos de dados que você pode fazer Data Science, você pode fazer Data Science com Small Data também, a gente vai falar disso, tá? Porque durante muito tempo isso foi um tabu, e aí o que aconteceu? Projetos só tinham Data Science, Data Science, Data Science, programação. Aí eles começaram a dar errado. E aí veio o Small Science, o Small Data, para complementar essas informações e melhorar os resultados dos projetos de Data Science. Mas a gente também vai chegar lá, tá? E eu queria que vocês gravassem bem a palavra insights. Essa parte do dado bruto insight é super transformadora também. Porque muitas vezes a gente fica focado no dado bruto.
Ah, porque Big Data é dado bruto, eu vou coletar, eu tenho o mundo inteiro para coletar dado. E a grande sacada do cientista de dados, o bom cientista de dados, é aquele que consegue estruturar isso de uma forma que você consegue trazer insights verdadeiros e não enviesados para poder usar. E isso é que é o difícil, é você estar numa montoeira de informação, olhar aquela informação e fazer sentido. O pessoal gosta de Matrix aqui? É meio Neo nesse sentido, é o cara que consegue olhar aquele bando de dados e fazer algum sentido daquilo e vira o escolhido, sabe? Isso é ciência de dados. Tá bom? Né? E aqui para trazer um pouquinho para vocês, gente, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, quiserem fazer alguma analogia também, fiquem à vontade, tá? Só me interromper. Tá? Então, falando um pouquinho aqui até da origem do Data Science, né? E por que o motivo dele tá tão ligado com o Big Data, que às vezes a gente pensa mais até no Big Data do que no Data Science. Parênteses aqui, o pessoal sabe o que é Big Data? Sim, não faço a mínima ideia, tá? Não, alguém já falou não, então eu explico. Tá. O que acontece? Primeira coisa, muitas vezes as pessoas acham que Big Data é uma tecnologia. Big Data não é uma tecnologia. Big Data é um conjunto de tecnologias. Então, por isso que a gente chama de o fenômeno do Big Data. Que foram várias tecnologias que foram desenvolvidas, tá? E daí são assuntos bem técnicos, mas se vocês quiserem, na próxima mentoria eu dou uma aprofundada neles, que são coisas como o cloud computing, ou seja, você passa a conseguir ir para a nuvem, a computação distribuída, o aumento da capacidade de processamento por conta da computação distribuída, a virtualização. Tá? Foram várias inovações tecnológicas que deram origem ao fenômeno do Big Data, que foi a capacidade de capturar e processar grandes quantidades de dados, tá? Que tem a ver com todos esses fenômenos que eu falei, tá? Vocês querem que eu traga mais sobre essas tecnologias? É um pouquinho mais técnico, mas se vocês quiserem, eu trago na próxima mentoria. Vocês querem, não querem? Pode trazer. Todo conhecimento é válido, Débora. Beleza, que às vezes vai começar a ficar um pouquinho mais técnico, vocês me freiam, falam assim, opa, peraí, que agora começou a falar grego, e aí eu volto, tá? O que nortear aí é o plano de desenvolvimento, né, do 6, que for melhor e não atrapalhar, eu acho válido. Bora lá, então. Eu vou trazer os principais conceitos para vocês, tá? Pelo menos falar de cloud, de virtualização e computação distribuída, é bem legal. Porque isso norteia muita coisa dali para frente, né? E muita coisa que hoje em dia a gente fala de blockchain, de cripto, isso tudo não seria possível se não fosse lá o início, essas computações distribuídas, tá? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Antes a gente conseguia só capturar pouca informação. E aquela informação era toda a informação que você conseguia processar tinha que estar armazenada em algum lugar. Seja numa capacidade de um computador, de um disquete, mais antigamente lá, né? Mas ela tinha que estar em algum lugar para ser usada. Né? Quando você tem o cloud computing, que você começa a conseguir armazenar na nuvem, você começa a ter possibilidade de ter terabytes. Naquela época, você não conseguia ter terabytes em lugar nenhum, né? A gente está falando ali no início dos anos 2000, ok? Então, né, hoje em dia já é mais fácil, você consegue até computador com terabyte, mas naquela época não dava, tá? Então, você começou a conseguir gerar muitas informações, inclusive você começou a ter muita digitalização de dado, porque você passou a ter internet, você passou a ter uma pegada na internet, tudo que você faz na internet é dado, é digital, é possível de ser capturado. Tá? Então, com o advento da internet e essa possibilidade de captura de muitos dados que antes a gente não tinha nem aonde capturar porque não tinha internet, né? A gente tem o fenômeno do Big Data. E aí, com isso, o que acontece? Tem lá a estatística.
né? Não sei aqui se vocês têm conhecimento de estatística, mas uma das premissas da estatística, né, para você ter uma análise estatística, é que você tem que ter uma amostra mínima, viável, né, com diversas características para que você fale que aquele dado possa ser extrapolado como verdade para um universo, ok? A não ser, né, às vezes, quando você faz pesquisas tipo censo, que você considera, a princípio, que você fez a pesquisa com o universo inteiro, tá? Só que o que acontece? Ter essa amostragem, né, quando você tinha estatística pura antes do Big Data, era muito difícil. Quando você passou a ter o Big Data, você passou a ter uma amostragem infinita de informações, e aí você começou a poder ter um detalhamento muito maior dos métodos estatísticos. E aí alguém virou e falou assim, cara, o jogo mudou. Eu estou lidando com dados hoje em dia que eu não conseguia lidar antigamente como estatístico. Eu vou chamar isso de um outro nome. E aí eles chamaram de Data Science. E a primeira vez que esse termo foi cunhado foi em 2001, com esse paper que eu coloquei aqui o link para vocês e depois vocês conseguem acessar, tá? Então, esse é o surgimento do Big Data. É quando a estatística foi aplicada a conjuntos massivos de informação. Tá? Então, a primeira junção do Big Data foi a junção dessas duas nuvens que eu apresento aqui para vocês, que foi a aplicação do método estatístico a grandes informações. Tá? Então, vocês veem que mesmo lá no início de Big Data, ele nunca foi só programação, ele nunca foi só linguagem. Isso é um meio, isso é uma arquitetura que permite que você faça esse tipo de extrapolação. Tá? Alguma dúvida até aqui? Algum conceito que eu falei que vocês não conhecem? Alguém? Tranquilo. Tranquilo, então vamos lá. Se eu puder avançando mais rápido também, vocês me falam, tá? E assim, essa geração de volume, ela está crescendo exponencialmente, porque a gente cada vez está ficando mais digital. Né? E além disso, quando a gente fala de IoT, Internet of Things, Internet das Coisas, a gente está começando a capturar informação, né? Lembra, entrou a internet. A gente passou a ter um mundo digital que até aquele momento não existia. E aí a gente usou esse mundo digital para ser nossa fonte de dados. Surgiu o Big Data. Aí depois teve a Internet das Coisas, que é a captura de informações do mundo físico de forma digital. Então, a gente começou a mesclar o mundo físico com o digital quando a gente tem a internet das coisas. E aí a gente tem um conjunto de informação muito maior. Né? A gente passou a coletar dado do mundo físico. Juntou o digital com o físico. E aí, quem aí arrisca me dizer qual foi esse último passo da evolução da captura de dados? Tem a ver com o Facebook. E a mudança do nome dele? Metaverso? Dei dica, né? Ficou fácil depois da dica. A gente está começando a reproduzir o mundo físico dentro do digital. Com essa nova tendência do metaverso. Isso é muito mais geração de dado. E de tipos diferentes. Tá? Então, toda essa questão da escalabilidade dos dados vai fazer com que o Data Science cada vez tenha novas fronteiras para quebrar, que a gente ainda não tem nem noção do que fazer com... A gente não tem nem noção do que fazer com os dados que a gente tem hoje, tá? Sendo muito sincera, tem muita gente que não sabe nem por onde começar. Obviamente, tirando né, os projetos que a gente vê de case, as empresas mais estado da arte e tal... A maioria das empresas não sabe nem por onde começar ainda. Você imagina, então, quando esse nível de informação explodir, que é o que está acontecendo nos próximos anos. As fronteiras são ilimitadas. Na verdade, são limitadas só pela nossa imaginação. O que a gente imaginar fazer, muito provavelmente a gente vai conseguir modelar. Tá? Aqui eu tenho um videozinho, tá, gente? Mas eu não vou passar os videozinhos aqui porque o nosso tempo é curto e eu quero aproveitar meu tempo com vocês. Depois vocês acessem o material, vejam os vídeos todos eles são super legais, trazem esses conceitos que eu tô falando para vocês,
tá? Mas eu não vou perder tempo aqui com eles, não, porque ele tem um ou outro que é bem longozinho, tá? Mas todos eles dentro dos assuntos que a gente está falando aqui, tá? Então, eu vou pular, tá? Né, e que a gente já falou um pouco disso, tá? E aqui, para quem não sabe, o que é metaverso, o que é Internet of Things, essas coisas todas, vão trazer todos os conceitos aqui para vocês. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem me trazer na próxima mentoria. Beleza? E aí, aqui uma coisa super interessante, porque não é só o volume de dados que está aumentando. A capacidade de processamento também, né? E ali, para 2005... né? Com esse experimento que eu resolvi marcar aqui para vocês de 2009, a gente começa a ter projetos que experimentam o processamento através de redes neurais. Redes neurais é um tipo de estrutura de processamento que imita o cérebro biológico, que ele é em formato de rede, tá? E aí tem em 2009 um experimento da IBM, tá? Que eles falaram que eles conseguiram simular uma rede neural de processamento que teria a mesma capacidade de um gato. Vocês estão entendendo o nível de tecnologia que a gente tem hoje em dia? E eu queria deixar isso muito claro para vocês, a velocidade com que a gente avançou nisso, até para falar um ponto que eu quero trazer para vocês, que para mim é muito forte em Data Science, tá? Que a nossa fronteira, hoje em dia, ela não é tecnológica. A nossa fronteira é humana. É de insight, é de modelagem, tá? É das outras ciências. Não é a tecnologia que está barrando a gente nesse momento, tá? Então, assim, hoje em dia, para mim, nesse campo, o valor não é simplesmente saber fazer uma arquitetura, não é você conseguir estruturar e ter acesso, obviamente, né, que não é todo mundo que tem acesso a um processador que tem a capacidade da rede neural do gato, porque isso ainda é um projeto, né? Foi um experimento, mas a gente já tem muita capacidade de processamento para fazer muita coisa legal. Tá? Inclusive, né, e aí é o mais interessante, esse eu achei o máximo, e eu tô doida para ver como é que vai ser o resultado, que existe um consórcio europeu, tá? Que diz que vai criar o primeiro supercomputador com uma capacidade neural de um ser humano até o final desse ano. Caramba. É totalmente ficção científica, né? Para mim, isso é filme. Isso aí eu estou trazendo para vocês, mas assim, isso não faz parte da minha realidade. Eu não faço ideia, inclusive, né? Eu não consigo conceber o que seria isso em termos de trabalho, tá, gente? Mas eu estou trazendo aqui para vocês, porque é o estado da arte e isso é incrível. Eu não assim, são as ramificações disso são coisas que a gente vai descobrir depois, tá? Espero que não sejam as máquinas dominando o mundo, né? Mas enfim. Dizia-se que a teoria de que até 2045 chegaria assim na singularidade tecnológica, pois né? é. Agora está se avançando cada vez mais, hein? Para reduzir a menos, você falou agora ano que vem, até o final desse ano. Pois é, existe isso, existe a previsão que a gente consegue atingir a singularidade até 2045. Uhum. Sei, né? Tanta guerra no mundo, vai que atrasa um pouquinho, a gente chega em 45 mesmo. Não duvido. Então, eu não sei em que data, mas o Elon Musk promete com a Neuralink trazer a revolução humana, transferir a nossa consciência para um computador e depois transferir ela para onde a gente quiser. Aí o negócio muda. Gente, é muito doido, né? E aí você vai, mas assim, você vai ver a realidade, né, da média corporativa, e eu tô falando de empresas bem estabelecidas e tal. O povo ainda está fazendo gambiarra com planilha de Excel do lado do processador, do sistema. Então, a gente está tratando de um mundo extremamente heterogêneo, tá, gente? Se vocês forem trabalhar em Big Data, se vocês forem trabalhar em Data Science,
tá? Estejam preparados para encarar uma realidade. Isso para vocês é muito bom, tá? Porque o mato é alto e as possibilidades são gigantescas. Mas quando você vai trabalhar com data science, não necessariamente você vai ser o cara que vai estar num projeto que vai estar trabalhando em deep learning e rede neural, tá? Às vezes você vai trabalhar na estruturação e na transformação digital de uma empresa, que seria um projeto incrível para vocês trabalharem. Mas trata de trazer a pessoa do paradigma do SQL, organizar o SQL dela, que às vezes não está bem organizado, tá? E trazer ele para o paradigma do Big Data. Isso é o que as empresas hoje em dia estão investindo, que estão fazendo, tá? Não é necessariamente estado da arte, mas isso também torna o trabalho bem interessante, tá? E isso e a gente, para falar de dado, né, é uma coisa bem interessante que eu queria trazer aqui para vocês, porque o Data Science, ele nasce junto com o Big Data. Só que o Big Data, ele nasce super focado no dado. Quando você vai ver, o Big Data, inclusive, ele é definido só por característica de dado, que é o volume, variedade e velocidade. Sabe? Então, assim, a gente, historicamente, ficou muito mais preocupado em capturar quantidades massivas de dados que estavam sendo gerados e estruturar isso em banco de dados. E, efetivamente, depois, né, e aí tem até essa expressão, né, o Data Lake, né, que é um tipo de arquitetura de armazenagem de informação, tá? Tem essa expressão relacionada a ele, né, do tipo, put it in a lake and go fish later. Porque o que é que essa tecnologia permite a gente? Permite pegar quantidades massivas de dados, armazenar num lugar e depois decidir o que vai fazer com ele. A gente não armazena dado hoje em dia, né, nesse novo paradigma, já pensando como a gente vai usar. Ou já determinado como a gente vai usar, tá? E aí, o que aconteceu? Grande parte do início do Big Data, o foco foi a armazenagem. Armazenagem, capacidade de processamento, mas não foi necessariamente o que eu vou fazer com isso. Só com o passar do tempo que a gente foi começando a ver outras coisas que a gente precisava ver nesses dados, relacionadas à qualidade dele, a constância dele, o valor, a veracidade, né? E veracidade hoje em dia é um problema, né? A propagação de fake news, né, por exemplo, é um fenômeno que acontece por conta de algoritmos que são preparados para replicar para você o que te interessa e não necessariamente o que é verdade ou não, tá? Então, isso é uma questão dos algoritmos hoje, por exemplo, de replicação de informação nas redes sociais. Isso é uma discussão praticamente filosófica até, que existe hoje em dia, sobre como esses algoritmos deveriam ou não serem modificados para princípios éticos, né, como veracidade, né, não difamação e essas coisas assim. Então, só para vocês entenderem que, efetivamente, a gente coletou muito dado e agora que a gente está tentando lidar e digerir eles, sabe? E é por isso que eu falo para vocês que a grande fronteira do Data Science hoje em dia é o que fazer, né? Como trabalhar esses dados para que eles tenham um maior valor para a gente. Né? Que valor a gente consegue extrair desses dados? A gente ainda não sabe, a gente ainda não explorou isso tudo. Tá? E aí a grande preocupação, o grande perigo é a gente ficar tão submerso em dado que a gente não consegue enxergar mais o que fazer com ele. Ou a potencialidade que a gente tem dentro daquele dado. Né? Ou armazenar ele de uma maneira incorreta ou não bem classificada e depois ele ser um dado sujo. Né? Você tem o Data Lake, mas eu não sei se vocês já escutaram falar do Data Swamp, que é quando o seu lago está tão mal cuidado e está tão mal gerido que ele vira um pântano e você não consegue fazer mais nada com ele. Tá? Né? E nisso que a gente junta todos os domínios que a gente fala hoje em dia que fazem parte do Big Data, que é a estatística,
que é a tecnologia e a programação, mas que é também a parte de inteligência, de insight, que a gente chama de expertise e domínio daquele tipo de informação. Então, por exemplo, obviamente, se você está desenvolvendo um projeto de data science para medicina, né, no mínimo, você vai precisar ter um acompanhamento de algum especialista médico para te ajudar a traduzir algumas questões específicas para você conseguir gerar um insight. Tá? E aqui é um pouco do layer, né, do processo de data science, tá? E eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, mas só reforçando, o cientista de dados, ele vai gerir esse processo inteiro, mas ele não precisa necessariamente desenvolver esse processo inteiro. Ele pode ter uma equipe, ou terceirizar, ou contratar pessoas que vão fazer a parte de programação. Mas ele precisa ter alguma noção do que ele está fazendo, até para poder fazer escolhas interessantes para aquele projeto, tá? Então, ele não precisa saber Python, mas ele precisa ter alguma noção de arquitetura para entender como é que ele está montando aquele projeto. Ele não precisa saber de estatística necessariamente, até porque tem muitos, a matemática em si, porque tem muitos programas hoje que rodam, né? Essa estatística, mas ele precisa ter uma noção de que tipo de análise vai gerar que tipo de resultado, tá? Então, é por isso que a gente fala que o cientista de dados ele não precisa necessariamente saber programar, mas ele precisa ter uma noção do que ele está se metendo, ok? Aqui, dúvidas? Não. Vou mostrar aqui para vocês, então. Tem uma parte das fontes de dados, a ingestão ou coleção desse dado, tá? Armazenagem, processamento, análise, visualização, tá? E aqui a gente tem algumas camadas de monitoramento de segurança que a gente fala que são camadas de apoio, tá? São basicamente essas as camadas que existem num processo de análise de dado, tá? Quando a gente fala de data science, além da análise de dados, vocês têm que ter uma avaliação de método científico muito forte. Método científico, eu digo, vocês precisam saber o que vocês vão modelar o dado. O que aquele dado pode dizer para você, qual é a capacidade daquele dado, quais são as hipóteses que vocês querem provar, ou qual é o comportamento que você quer dar para aquele algoritmo, tá? Para depois botar esse algoritmo para rodar e aí conseguir ler, né, o que esse algoritmo dá para você. Mesmo que a gente fale de um machine learning, que é uma constante, né, reeducação de um algoritmo, você precisa saber se aquilo ali está lendo da forma certa e está te dando resultados que são aderentes à realidade e que não tem nenhum desvio, tá? Nenhum viés. Então, essa parte de modelagem científica e insight, ela é super importante. E aí, sim, você tem um processo de ciência de dados. Se você pega a informação, armazena, processa de qualquer forma e olha, e você não usa aquilo para nada, isso não é data science. Isso, no máximo, você vai ter ou um algoritmo que não é funcional, que não está sendo usado para nada, né? Ou então um dashboard que ninguém vai ler, nem vai usar, nem vai fazer para nada. E aí não tem porquê, tá? Eu digo isso, parece ser muito óbvio, mas muitas vezes isso acontece, tá? A pessoa não pensa muito bem o projeto e acaba com um resultado que ela não consegue utilizar. Tá? Aqui é só um slide mostrando para vocês, né, um pouquinho do processo. Como eu falei, vocês vão receber essa informação, tá? Vou até perguntar aqui para a minha equipe como é que está o link, para passar para vocês. Até porque a gente está nos últimos 5 minutinhos de aula. E falar um pouco sobre essa figura do cientista de dados, tá? E as atuações que ele pode ter, tá? Deb, desculpa interromper. Gente, Claro. a gente está com um problema só... Aqui estou falando do Gessé, Oi, Gessé. Tudo bem? A gente está só com um problema para subir o link. O material já está todo depositado na nuvem, só falta subir o link. Se a gente não conseguir passar até o final do encontro de hoje, mais tardar amanhã ou sexta-feira, vocês vão ser comunicados oficialmente do link com o material.
mas é que a gente está com problema na nuvem da Anima, tá? Mas é só para deixá-los atualizados. Ô, GCS, você quer me mandar esse link no privado? Eu mando para eles? Pode ser, pode Pode ser. ser? Eu vou deixar meu número no seu privado aí. Você pode subir para mim, não sei se no WhatsApp você consegue fazer isso. Tá bom, Beleza? tá bom. O link que o GC vai passar para vocês tem os 2 primeiros módulos, tá, gente? Eu vou subir os outros para ele até segunda-feira. Mas os 2 primeiros já tem muita informação para vocês, fiquem tranquilos, tá? E semana que vem vocês têm o material completo, tá? Mas aí falando do cientista de dados, né? Até para dar uma clareza para vocês do que faz o cientista de dados. A princípio, o cientista de dados é um profissional capaz de gerir um projeto de data science inteiro, tá? Então, ele consegue ter uma visão macro de todas as etapas de um projeto de data science e consegue muito bem modelar quais são os objetivos daquele projeto e conseguir extrair valor daquele projeto no final, tá? Esse é o cientista de dados. Mas existem subsegmentações, onde vocês podem escolher um tipo de ênfase do que vocês vão trabalhar dentro do projeto de data science, tá? Que tem a questão do engenheiro de dados, tá? Que ele fica mais na parte da estrutura, da programação, da captura, da estrutura mesmo, né? Do projeto, tá? Do desenvolvimento disso tudo. Ele é quem vai desenvolver todas as camadas, né? De segurança, de qualidade, vai desenvolver efetivamente, né? O algoritmo e tal. Tem a parte do estatístico matemático, que é uma outra ênfase que pode ser escolhida ali dentro também, tá? Que é a pessoa que vai tratar da modelagem de dado. Quando você trata estritamente da modelagem de dado, né, dentro sempre do método científico, tá? Você está dentro de você está trabalhando com data science, mas você está focando num campo específico, tá? E você tem a parte de Business e Marketing Intelligence, tá? Que trata muito mais da parte dos insights, tá? Eu li em muitos sites falando que Business e Marketing Intelligence não trabalha com método científico. Isso é mentira, tá, gente? A gente trabalha com método científico, sim. Então, se vocês lerem isso em algum lugar, isso é alguém que não é Business Intelligence Analyst falando da área. Ok? É um olhar de fora um pouco distorcido. Mas é que a gente já fica muito mais focado na parte de data visualization, de insights. Isso é outra coisa. Também acham que business e marketing intelligence é montar dashboard. Isso é um pedaço e uma função dentro de uma atuação bem maior, tá? Então, quando a gente faz mais essa parte da geração de valor, da análise de insights, que requer esse conhecimento mais econômico, mais humano, comportamental, analítico, aí a gente fala de Business Marketing Intelligence, tá? Então, esses são os subsegmentos, né? Óbvio que tem atuações até bem mais específicas dentro desses 3 grandes campos, mas esses são os 3 grandes campos de ênfase que vocês conseguem especializar, digamos assim, dentro do Data Science, tá? Débora, só uma pergunta. Ao término do curso, né, ao término desse bootcamp, nós vamos estar mais ou menos qualificados para qual desses módulos que você acabou de explicar? Ou nenhum? Como é que onde nós estaremos nesse processo todo? A ideia desse bootcamp, tá, gente, é dar conhecimentos gerais para vocês sobre data science. Então, a gente vai passar por todos eles, tá? A gente vai passar pela roda completa. Mas você falar, vou fazer o bootcamp da Débora e amanhã eu estou preparado para fazer um projeto de data science inteiro sozinho, calma. Tem que aprofundar, tá? É um curso curto, são algumas mentorias, ok? Mas eu vou trazer aqui para vocês conhecimento completo de toda essa roda aí. A gente vai falar da estrutura dos dados, a gente vai falar da modelagem, a gente vai falar dos insights, a gente vai falar de data quality, a gente vai falar de gestão de projetos, a gente vai falar de tudo. Ok? Obrigado, Débora. Beleza. Vamos lá.
Então, assim, quando a gente fala, e tem muita gente, se vocês forem olhar, às vezes, até vagas de data science, se você for olhar mais próximo, o cara não quer um cientista de dados, ele quer um programador, sabe? Tem muito essa confusão ainda no mercado, então é sempre legal vocês ficarem atentos um pouco a isso, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês essa explicação de uma maneira estruturada. Não quer dizer que todo mundo no mercado tem conhecimento suficiente de data science para saber o que está pedindo, às vezes, num projeto. Tá? Então, é até legal ter esse diálogo com o mercado. Tá? Programar é a ponta do iceberg. Tá? E isso eu reforço porque, assim, quando você vê realmente, você vai procurar blog e livros sobre data science e essas coisas todas, vocês vão encontrar uma enormidade que, assim, data science, aprenda a programar em Python. Python é importante? É importante para o Big Data, é importante para os dados desestruturados. Eu não estou tirando a importância de Python, tá? Mas reduzir data science a saber programar Python, tá? É muito por conta do hype do Python, é muito por conta do hype da programação, é muito por conta de uma ótica que a gente tem hoje em dia de querer puxar tudo para o lado da tecnologia, porque tecnologia que é o legal, que é o cool, que é o hype, que é o tecnológico, sabe? Mas isso é muito da nossa sociedade, do nosso discurso, não é o que é o data science. Muito pelo contrário, o data science ele nasce da estatística, não é nem da programação, tá, gente? E existe uma demanda, e vai cada vez mais existir uma demanda, tá? Aquecidíssima por esse tipo de profissional. Porque cada vez mais a gente vai ter acesso a uma enormidade de dados. E como eu falei para vocês, muita gente não sabe nem o que fazer, nem como começar a tratar esses dados. Então, esse profissional, ele é super valorizado. Fora que as pessoas que ainda estão no paradigma da caixinha, sou de exatas, sou de humanas, sou disso, sou daquilo, sou das econômicas, eles veem o cientista de dados e veem uma pessoa que consegue lidar com todas as caixinhas, vocês vão ver muitos lugares chamando o cientista de dados de unicórnio. Porque como assim a pessoa consegue lidar com humanas e com matemática ao mesmo tempo? Ele não pode escolher. Ele não precisa escolher. Entende? Então, esse profissional que consegue juntar essas habilidades, ele é super procurado e ele vai ficar em alta ainda durante alguns anos. Tá? Aí aqui eu trago, só para mostrar para vocês, né, vários exemplozinhos de data science, de aplicação. Aí trouxe um para vocês que eu acho que vai agradar, que é uma inteligência artificial para fabricação de cerveja. Não provei a cerveja, não sei se ela é boa, não sei se o algoritmo tá bom, mas é interessante a aplicação, tá? E trouxe também para vocês um vídeo do Pierre Levy, que é um sociólogo super famoso, não sei se no tempo de vocês, eu sou essa mistura aí que já passei por cadeiras de humanas, de exatas e de econômicas, então eu já passei por vários livros desse cara. E que ele fala que a gente, né, no Big Data, no Data Science, a gente está na ponta da nova revolução científica, que isso está na nossa mão, e esse texto é bem legal, tá? Trouxe aqui num videozinho para vocês, tá? No final de todo o material, vocês vão ter um apanhado, trago alguns livros para vocês, se vocês quiserem aprofundar, tá? Aqui eu também trouxe alguns podcasts que eu acho legal, tá? De Analytics, de Data Science, tá? Se vocês quiserem também como referência. Ok? Bacana. E para descontrair no final, eu estou sempre trazendo algum filmezinho para vocês botarem na lista de Netflix de vocês, que eu sei que todos vocês têm. Não sei se vocês já viram esses filmes, mas no material eu estou sempre tentando trazer alguma coisa também para sedimentar esses conceitos de uma forma mais lúdica, sabe? E todos esses filmaços, né? Na verdade, são 3 filmes e uma série. Eu achei todos eles incríveis, né? Blade Runner, eu sou meio purista, eu prefiro o original, mas esse aí também é bem legal.
tá? E todos eles trazem alguma coisa sobre data science, sobre essa revolução da inteligência artificial, uso de dados. O jogo da imitação, na verdade, é a história do Alan Turing, né, que foi o primeiro a conseguir processar grandes quantidades de dados, que para a gente, hoje em dia, a quantidade de dados que ele processou não é nada, mas para ele era muita coisa, né? E todos os filmes são muito legais, não sei se vocês já viram algum, mas é bem interessante para botar vocês no contexto e no mood do data science das nossas possibilidades. Bem legal. E aí, pessoal? Já vi um deles aí, o jogo da imitação, do Alan Turing. Gostou? Bem legal, bem bacana. Quebra a criptografia dos alemães. Né? Bem legal. Pô, é muito legal, porque apesar de ser numa época, né, já distante, gente, antes da invenção dele, antes da invenção do computador, a gente tinha que fazer isso na mão. Às vezes a gente perde a referência da capacidade de processamento que a gente tem hoje em dia, porque já está tão imbuído na nossa vida que a gente não perde referencial, acha normal, né? E, nossa, esse filme é super legal. Sim, valvulado ainda. Hã? Computador valvulado ainda. Uhum. É legal. É super legal. Meninos, então, vamos lá, chegamos ao final da nossa primeira mentoria. Como eu falei para vocês, hoje fui eu falando mais. Nas próximas, eu espero que a gente interaja mais. Não é minha ideia ficar só passando slide aqui para vocês, tá? Até porque eu tenho mais slide do que tempo. Eu trouxe um conteúdo bem grande para vocês, tá? Eu queria saber um pouco de vocês, se vocês têm alguma pergunta, o que vocês acharam. A gente tem que passar a lista de presença para vocês também, mas eu queria encerrar um pouquinho com a voz de vocês. Estou no caminho certo? Agradou? Foi legal? Ficaram com muitas dúvidas, poucas dúvidas? Tem alguma sugestão? Bora lá. Achei bacana. Achei até ambicioso passar por todas as áreas aí, um pouquinho de cada, mas é bem legal, porque é bastante coisa cada uma, né? Se você for detalhar, né? Mas é bem legal. Então, mas é isso que eu tô falando para vocês, eu vou entregar o material, vocês leiam o material. E aqui a gente traz os pontos mais importantes. Porque se eu for ter que passar com tudo, a gente não tem tempo para falar do projeto de vocês, a gente não tem tempo de tirar dúvida, a gente não tem tempo de nada. Se vocês forem olhar outros cursos, uma formação de cientista de dados é enorme. Não é esse tempo que a gente tem aqui, esse tempo que a gente tem aqui para bater papo. Tá? Para eu compartilhar um pouco a minha experiência, para eu falar, tirar a dúvida de vocês, esclarecer algum conceito que ficou meio nebuloso. Vocês podem trazer casos, eu vou trazer casos também, mas a minha ideia nas próximas mentorias não é ficar passando slide. Beleza? Perfeito. O que mais, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Diga. É que assim, nas últimas aulas eu acabei não conseguindo participar porque eu estava atarefado com alguns problemas e hoje eu acabei chegando atrasado ainda porque eu peguei muito trânsito vindo do trabalho, então eu cheguei em casa, era quase 7h30 e eu não faço a mínima ideia do que é o projeto. Tá ótimo. Bom para você é que essa aula está sendo gravada e você vai poder assistir ela inteirinha depois. Tá bom? E aí, se você tiver alguma dúvida sobre o projeto, a gente recupera na próxima mentoria, tá? Mas, basicamente, ao longo do tempo que a gente tem juntos, né, vocês vão ter a oportunidade de desenvolver um projeto de data science, só o projeto, só o pitch, vocês não vão precisar executar nada, tá? É só a ideia. E o melhor pitch no final pode ter a oportunidade de vir trabalhar com a gente, tá? Então, tem uma mini competiçãozinha aí para vocês se dedicarem ao projeto. E ao longo das mentorias, obviamente, se vocês tiverem dúvidas, né, do como seguir, queria passar um conceito aqui, se vocês quiserem jogar para a turma inteira, inclusive, a gente discute como turma, vocês fiquem à vontade. Beleza? Tá, joia. Legal, Débora. Tem uma dúvida, ó. Quanto à última entrega, atividade prevista, segundo a tabela, tem a Expo São Judas. Ela também poderia ser feita de forma online, a gente apresentando aqui
a tela, compartilhando numa live, numa sala? Isso eu não vou saber te responder, mas eu vou perguntar eu posso ao Big responder. Brother. A Expo normalmente sempre é feita na São Judas mesmo, mas esse ano a gente está tentando ver a possibilidade de trazer online para quem não conseguir. Tá, por exemplo, a Débora, que é do Rio de Janeiro, se quiser ver, então a gente está tentando ver como que a gente faria essa live, entendeu? Mas a princípio vai ser na São Judas mesmo. Legal, joia. E aí, assim, tem vários colegas aqui que eu acredito que sejam de diversas unidades. Cada um com a sua respectiva unidade, ou no caso agora desse projeto em si daqui? Nesse projeto, no caso, ia ser só na Moca, entendeu? A gente ia tentar trazer o pessoal mais para Moca mesmo, quem fosse de São Paulo. Quem não ia conseguir, a gente está tentando ver essa possibilidade da live. Legal, perfeito. Tá joia. Beleza? Obrigado. Imagina. Bom, é isso, pessoal. É isso. Com isso, encerramos nosso primeiro encontro.